Oi? Vai. É pra isso, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para quem nos assiste também através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos fazer a oração após a predição, tudo bem? Então vamos lá. Todos devem ter ouvido falar de Maria de Magdala. Então hoje eu trouxe um texto relacionado com um resumo referente à história dela. Então vamos fazer juntos uma viagem, não apenas no tempo, até a Galiléia de 2000 anos atrás. Vamos também fazer uma jornada ao interior do nosso espírito. Vamos conhecer Maria de Magdala, não a pecadora, mas a mulher marginalizada, mas a alma que renasceu ao toque do Cristo. Uma mulher que soube transformar dor em luz, culpa em amor e queda em recomeço. Maria era da cidade de Magdala, às margens do rio da Galiléia. Era conhecida por sua beleza, riqueza e por sua vida desregrada. Mas aos olhos de Cristo, não se fixavam isso nela. Jesus viu nela algo mais, uma alma sedenta de amor verdadeiro. Conta-se que ele a libertou de 7 espíritos, símbolo das paixões e angústias que aprendiam. E Maria, tocada pela luz do Mestre, nunca foi a mesma. Ela o seguiu e foi uma das poucas a estar com ele na cruz. Foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Sim, foi a ela que Cristo confiou a missão de anunciar a ressurreição. Maria não foi apenas curada de obsessores, ela foi curada na alma. Foi envolvida por um amor tão puro, tão verdadeiro, que a fez abandonar o passado e renascer em espírito. O livro Boa Novas de Humberto de Campos é bem interessante, quem puder fazer essa leitura, é muito boa. Nos conta que após a crucificação, Maria procurou os discípulos e pediu para segui-los. Mas foi rejeitada por alguns. Simão Pedro hesitou muito com Maria. Então ela lhe disse: Simão, eu venho em busca de Jesus. Sei que pequei, mas tenho sede de Deus. Essas palavras tocaram o coração de Pedro, e Maria então se retirou para servir aos leprosos. Ali viveu seus últimos anos, consolando, curando e amando. E em silêncio, com humildade, sem holofotes. Então, os ensinamentos de Maria para nós, que somos praticantes do Espiritismo, ela nos deixa algumas reflexões. Nunca é tarde para recomeçar. Não importa o quão longo seja a noite. Se quisermos, o dia pode sempre crescer e nascer dentro de nós. A doutrina espírita nos ensina que todo espírito pode se regenerar. Jesus não julga, ele acolhe. Enquanto o mundo apontava dedos, Jesus estendia as mãos. Se o Cristo não julgou Maria, por que tantas vezes julgamos com dureza a nós e aos outros? O amor verdadeiro cura. Maria não foi curada por palavras duras ou condenações. Ela foi transformada por um olhar de compaixão. O trabalho no bem é redenção. Ela não se prendeu ao passado. Ela agiu, trabalhou, amou e serviu. E é isso que Cristo espera de nós diariamente. Maria nos mostra que o amor é mais forte que o erro, que a luz não escolhe os perfeitos, mas os que desejam ser melhores. Ela foi chamada de pecadora por muitos, mas o Cristo a chamou de irmã. Ela foi esquecida pelo mundo, mas honrada pelo céu. Que possamos, como ela, caminhar ao encontro de Jesus com o coração humilde, sabendo que a cada queda o recomeço é possível. Que não somos definidos por nossos erros, mas pelo que fazemos após eles. Então eu trouxe essa reflexão de Maria de Magdala
É bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler o livro e ver a história de Maria, fazer essa leitura, que é uma leitura de muito ensinamento para todos nós. E como eu disse, eu vou fazer a prece agora no final. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, né? E vamos refletir um pouquinho nessa preleção de hoje. Vamos lá. Aos pés do Mestre. Senhor Jesus, nesta noite de paz, recordamos com o coração tocado a doce história de Maria de Magdala. Que ela nos inspire, Senhor, a compreender que nunca estamos perdidos quando buscamos a luz. Que mesmo em nossos erros, quedas e angústias, possamos sentir teu olhar de amor, nos chamando, como chamaste Maria, para uma vida nova, mais plena, mais verdadeira. Ensina-nos, Mestre, a olhar o outro com compaixão, como tu olhaste aquela mulher, que o mundo rejeitou, mas que tu acolheste com ternura. Dá-nos força para recomeçar, coragem para servir o bem, humildade para reconhecer nossas fraquezas e fé para nunca desistirmos da nossa jornada. Que o exemplo de Maria de Magdala, que trocou a dor pelo amor, seja para nós farol em meio às sombras. Fica conosco, Senhor, em cada passo, em cada lágrima, em cada esperança, e que possamos um dia, como ela, reconhecer-te no jardim de nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos e que vocês tenham podido aprender um pouquinho com essa proibição. E leiam a história de Maria, é muito linda e de muitas reflexões. Obrigada a todos. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa. Está cheia, hoje está muito bom, é maravilhoso. Estamos aqui para beber um pouco dessa água, né? Tenho sede. Todos estão com as garrafinhas de água aí, mas não é dessa água que iremos beber, não. Essa água nos traz sede novamente. Da que nós vamos falar, ela sacia a nossa sede pela eternidade. Então essa passagem é muito importante. Ela está no 3º capítulo do livro Alguém Me Tocou. Quem leu esse livro já deve ter presenciado essa passagem. É muito importante porque Jesus, ele seguindo, né, em viagem, o encontro com Jesus, a mulher samaritana, né? O próprio evangelho real esse. Então os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia, mas era necessário que ele passasse por Samaria. Então, as pessoas diziam que ele estava batizando muito mais, né? E fazendo muito mais que o João Batista. Só que não era ele quem fazia, sim seus discípulos. Ele apenas orientava os discípulos como proceder para o batismo e para as coisas mais, né, que seriam a divulgação do Evangelho, acalentar, curar aquelas pessoas que estavam em necessidade. Então, não era ele quem fazia, ele orientava os seus discípulos para que eles fizessem. Então, ele para ir para Galiléia, ele precisava passar em Samaria.
E assim que chegou à cidade de Samaria, uma cidade próxima ali que chamava-se Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Porque ali, naquela época, era marcado pelos pais. Os pais construíam as terras e passavam para os seus filhos, não é? Então ele passou aquela terra, naquela região, para o José. E ali havia um poço, né? Que até o nome do poço era o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, ele sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta da meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Por que meio-dia? Porque meio-dia era um sol escaldante ali que ninguém ia meio-dia buscar. Quem fosse buscar água naquele poço, geralmente ia bem de manhã, bem cedinho, ou bem à tardezinha, por causa daquele sol. Só que essa mulher samaritana, ela ia ao meio-dia porque ela era discriminada pela sociedade. Ela era uma mulher de vida fácil, né? E ela não era mais, né? Ela tinha passado por uma vida fácil, mas ela era discriminada. Ela não podia andar onde as pessoas andavam, no horário, se encontrar com elas e tudo mais, né? E ela era bem discriminada. Então, ela ia ao meio-dia, porque naquele horário não tinha ninguém no poço, devido ao sol. Então, ela ia ali buscar a água dela. Então, Jesus lhe disse, né? Dê-me um pouco de água. E nesse tempo, quando Jesus chegou ali, os seus discípulos foram para a cidade para buscar comida. E Jesus ficou ali aguardando na beirada do poço. Então essa mulher lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Os samaritanos também eram um povo discriminado, porque lá, aqui na frente nós vamos falar um pouquinho, mas lá os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E eles adoravam a Deus nesse monte de Jacó. Então, os judeus não aceitavam que eles não fossem a Jerusalém para adorar a Deus. Então, eles eram discriminados e não tinha aquele contato, não é? Por esse motivo, então, ela questionou ele em relação a isso. Então, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aí a mulher, sem conhecer do que se tratava a conversa de Jesus, ela lhe disse, né? Ó Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água do poço, ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Como esse povo samaritano, eles eram também excluídos da sociedade, eles viviam ali na Samaria e não tinham contato com outras pessoas, eles nem sabiam como que Jesus estava agindo naquela hora, nem sabiam muito sobre Jesus. Por isso esse questionamento dela também, que ela não entendia, né? Não tinha ouvido falar de Jesus. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus lhe responde: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ainda ficou incompreendido para ela, porque ela não entendia que Jesus estava falando de uma outra água, né? A água espiritual, aquela que abastece o nosso espírito, que nos fortalece, que nos revigora, que nos leva a caminhos diferentes, que faz transformações em nossas vidas. Ela não entendia. Então ela questionou ele em relação à água. E nós, quantas vezes também nós questionamos em relação à água, né? Hoje nós temos uma água muito mais fácil, né? O Evangelho. Temos as casas religiosas de N nomenclaturas que nos acolhe a todos, em qualquer daquelas que nós nos simpatizarmos, nós chegamos e ali então nós temos a oportunidade de participarmos, né? Assistirmos a uma palestra, a estudarmos o Evangelho do Cristo e uma série de atividades que nos são favorecidas. Até trabalho na casa espírita nós temos oportunidade. Então, mas ela desconhecia tudo isso. E pelo contrário, a água que eu lhe der, ela se tornará
que eu der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Então, quer dizer, ela queria que ele abastecesse ela com essa água para ela não precisar vir mais embaixo daquele sol escaldante, buscar água todos os dias para abastecer a sua casa. Olha a resposta da mulher: não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Porque para falar sobre a vida dela sem conhecer nada a respeito dela, né, vejo que é um profeta. Mas Jesus conhecia. E ele não ficou ali no poço aguardando ela vir buscar a água por acaso. Ele ficou ali sabendo que essa mulher chegaria ali e que ela precisava muito de ajuda. Precisava conhecer um pouco mais dos ensinamentos dele. Então, quando ele passou para esses ensinamentos, ela achou, né, falou que ele era um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Como eu disse agora há pouco, né? Eles adoravam a Deus naquele monte de Jacó. E os judeus adoravam lá em Jerusalém. Então era essa a diferença, isso diferenciava eles, porque eles não eram aceitos. Então Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e muito menos em Jerusalém. Veja só que Jesus já estava falando para ela, para que ela compreendesse um pouco mais a respeito dele e dos ensinamentos que ele estava trazendo. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, que seria ele estava falando dele nesse momento. A salvação vem dos judeus, então ele estava falando dele, Jesus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Hoje nós entendemos, os templos religiosos eles são muito importantes, porque é um local onde nós nos unimos por afinidade, onde todos chegamos com o mesmo ideal de nos melhorarmos, de nos tornarmos, nos transformarmos pessoas melhores, de compreendermos melhor o outro, né? Compreendermos melhor o nosso semelhante, compreendermos melhor os nossos familiares dentro dos nossos lares, principalmente, que onde estão as nossas maiores provações, né? São sobre o nosso teto. Na rua é muito fácil dar risada de orelha a orelha, mas em casa, eu digo sempre, na casa espírita, a gente chega, abraça todo mundo, né? Oi, tudo bem, como vai? O cachorrinho, o gatinho, tá tudo bem? Mas chega em casa, se o cachorrinho passar na frente, muitas vezes a gente chuta o cachorrinho. A gente chega com aquela cara fechada, né? Mal-humorado e tudo mais. Então, ali estão as pessoas mais difíceis, né? Onde nós precisamos realmente nos enturmarmos com ela. É ali que estão nossas provações. Porque esse espírito e verdade que ele diz é adorarmos com a alma. Olhar para o outro não com os olhos carnais, mas sim com os olhos da alma. Porque quando eu olho para alguém com os olhos carnais, eu vejo simplesmente um monte de carne na minha frente, uma pessoa que, para mim, indifere se ela vai ser minha amiga amanhã, ou vou ter uma amizade com ela ou não. Mas quando nós olhamos com os olhos da alma, nós enxergamos um Filho de Deus assim como nós, à nossa frente. Uma pessoa que ela tem virtudes, mas ela também tem defeitos. Assim como eu tenho. Então, é isso que Jesus estava transmitindo para ela naquele momento, para que ela compreendesse o que ele veio trazer para ela de boa nova. Né? São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. E estava à frente dela, e ela ainda não o havia conhecido. Né? Estava ali do lado, aguardando, né, o momento oportuno para que ela o encontrasse.
Assim como nós também, muitas vezes nós vagamos para lá e para cá, só nos lembramos do Cristo naqueles momentos difíceis, não é? Quando bate na nossa vida um desemprego, quando bate uma doença, a perda de um ente querido, aí então nós nos lembramos do Cristo, nos lembramos de Deus, né? Nós vamos nos apegar a Ele. Mas o importante é não aguardarmos esses momentos de dificuldade, mas sim nas horas boas também, nas horas em que tudo corre bem na nossa vida, nos lembrarmos ao menos de agradecer a Ele. Levantar de manhã, fazer uma oração, antes de pôr o pé no chão, na cama, né? Sente-se à cama, faça uma oração. Se não souber orar ou não quiser orar, ao menos emane um pensamento positivo para aquele dia. Que esse dia de trabalho meu seja um dia maravilhoso, seja um dia frutífero, que por onde eu passar eu posso levar alegria às pessoas. É um pensamento positivo, é como se fosse uma oração. Então, na hora de deitar, da mesma forma, né? Agradecer pelo dia que nós tivemos, agradecer pelo trabalho, agradecer pelo pão que não falta à nossa mesa, enquanto tantos outros ficam pegando as migalhas, assim como Lázaro na porta do rico. E nós, graças a Deus, através dos nossos esforços, do suor do nosso rosto, nós conseguimos levar o alimento até as nossas mesas. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, né? O que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Não perguntou porque eles não interrompiam Jesus quando ele estava falando com alguém por causa sobre o Evangelho, sobre os seus ensinamentos, não é? Eles não interrompiam, eles apenas ficavam ouvindo. E depois, se houvesse alguma dúvida, eles questionavam Jesus no particular depois. Mas hoje, muitas vezes, nós temos alguma dúvida, nós interrompemos a pessoa que está conversando para questionar naquele momento. Nós não aguardamos o momento oportuno, não é? Duas pessoas conversando, tem alguma coisa de nosso interesse, a gente chega, sim, e já chega e corta no meio. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. E era justamente o que ele queria, que aquela população descrente ainda, que estava ali reprimida naquele seu canto, que elas fossem lá no monte para conversar com ele, para que elas entendessem qual era a mensagem que ele veio trazer, qual era a razão dele estar ali naquele momento, buscar conhecer as informações que ele tinha, né? Porque hoje, se nós estamos aqui conversando a respeito do Evangelho do Cristo, é porque ele deixou uma coisa muito importante para nós. Ele deixou exemplos. E são os exemplos que fazem com que nós sigamos os passos dele. Porque no livro dos Espíritos, a resposta mais curta que tem está na pergunta: qual é o Espírito modelo e guia para a humanidade? A resposta: Jesus. É a resposta mais curta que tem. Então, ele, com certeza, é nosso guia e modelo. Nós devemos segui-lo. Mas será que nós realmente seguimos a ele? Seguimos os seus ensinamentos? Ou somente nos momentos que nos interessam? Naqueles momentos que nós não encontramos solução para alguns problemas, daí então nós recorremos a ele. Ele disse: a todo aquele pequeno que vocês derem de beber, de comer, vestirem, é a mim que estarão fazendo. E nós fazemos isso? Damos de beber, de comer. Muitas vezes aquela pessoa que passa a nossa porta, maltrapilha, sem uma residência fixa, bate na porta pedindo um prato de comida, um pedaço de pão. Será que nós vamos lá? Pois não, eu não tenho um prato de comida, mas eu tenho aqui um lanche para você e tudo mais. Será que nós damos a atenção devida a ele? Ou olhamos com desdém? Hoje não tenho nada, passa outro dia. Tá? Então,
precisamos tomar cuidado como nós estamos procedendo. Porque é essa caridade que vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente e moralmente. Primeira lição de Jesus. Ele valoriza o que o mundo despreza. Ele valorizou aquela mulher e aquele povo que estava desprezado da sociedade. Ele trouxe uma nova luz à vida dela. Ele serviu de farol, iluminando os passos que ela daria a partir dali. E nós também precisamos ser farol na vida das pessoas. Se não conseguimos ser um holofote, sejamos pelo menos uma lamparina. Se não conseguimos ser uma lamparina, um palito de fósforo aceso, iluminando o caminho de alguém. E essa iluminação, ela pode ser feita de várias formas. Uma palavra de conforto, de consolo, um abraço, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Né? Isso é importante, isso daí é um farol na vida da pessoa. Porque muitas vezes um bom dia que nós damos a alguém, levanta o dia daquela pessoa. Ela saiu de repente da casa dela com um grande problema, e quando ela recebe um bom dia, principalmente de uma pessoa que ela não conhece, ela sai dali fortalecida. Nossa, aquela pessoa nem me conhece, me cumprimentou, que legal. Isso é importante. A segunda lição que Jesus nos deixa. Jesus satisfaz as necessidades do coração e não as necessidades do corpo físico. As necessidades do coração, porque aquela mulher, ela estava com o seu coração em ruína devido à situação que ela passava. Seu coração estava desfeito e Jesus estava ali satisfazendo as necessidades dela do coração. Estava trazendo uma vida nova, colocando uma lamparina sob o alqueire daquela mulher. Estava começando a iluminar o caminho dela a partir daquele momento. A partir daquele momento ela já não seria mais aquela mulher, ela seria outra. Tanto que ela já desceu para buscar as outras pessoas para subirem ao monte para verem Jesus, para conversarem e ouvirem o que ele tinha para falar. Só Jesus é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas e profundas do coração do homem. Aqueles momentos que nós nos encontramos sem caminho, nos encontramos ali cabisbaixo. Muitas vezes aqueles pensamentos inimagináveis passam pela nossa cabeça. Só Ele para dar um alerta, né? Só Ele para nos trazer novamente à realidade. Mas muitas vezes até Ele quer trazer a realidade, mas nós não ouvimos, nós não prestamos atenção nas situações que Ele coloca ao nosso caminho. Nós ainda somos orgulhosos e queremos que seja a nossa maneira, e não a maneira que Ele está nos indicando alguém para vir trazer a palavra ou para nos mostrar o caminho. A terceira lição, Jesus desperta a sua consciência, desperta a consciência dela. Assim como Ele desperta a nossa também. Quando nós nos propomos a fazer um curso na casa espírita, assistir palestras, a pegar esses livros edificantes que a doutrina espírita nos oferece, conforme nós vamos seguindo na leitura, a nossa consciência começa a se abrir num leque de 360 graus. Passamos a ter uma visão ampla, tanto da sociedade quanto de nós mesmos. Porque muitas vezes nós não nos conhecemos. Sócrates já disse lá atrás, né? Conheça-te a ti mesmo. Jesus disse, conheça a verdade e ela vos libertará. E o Espiritismo nos traz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse é o caminho, o despertar da consciência, quando nós buscamos o conhecimento que vai abrir portas e porteiras na nossa caminhada. Então é isso que Jesus fez, Ele desperta a consciência do pecador, né? Aquela mulher naquele momento, ela era uma pecadora, para a época era pecadora, hoje já não é, hoje nós sabemos que somos espíritos imperfeitos,
cada um num grau diferente de evolução, cada um trilhando um caminho diferente do outro, mas estamos todos juntos. Porque nós precisamos viver juntos, precisamos viver em sociedade, porque só vivendo em sociedade que nós vamos aprender uns com as experiências dos outros. Só vivendo em sociedade que eu vou aprender a sentir a dor daquele outro que eu estou olhando. Porque se eu olhar para o outro e deixar ele com a dor dele e eu não fizer nada para ajudar, estou sendo diferente dele em quê? Em nada. Então nós precisamos nos colocar na dor do outro. Na hora de ajudar alguém, não esperar que a pessoa venha, sabendo que ela está precisando de ajuda, não esperar que ela venha até nós, rastejando, se humilhando para pedir ajuda. Vamos até ela primeiro. Vamos aí e oferecemos ajuda para ela. É isso que Jesus quer. Porque se nós não formos fraternos hoje, com certeza as dores amanhã elas aumentarão. Nós precisamos viver com solidariedade. A solidariedade ela inclui toda a humanidade. Ela não inclui momentos oportunos de uma pessoa indiferente de outra, não, comigo, com ele ou com o outro, aquele que eu me simpatizo, eu vou ser solidário com ele, não. A solidariedade ela é para toda a humanidade. Nós precisamos ser solidários com todos. Quando estamos com algum problema, alguma dificuldade, nós não queremos que os outros sejam solidários conosco? Nós queremos, né? Nós aguardamos que alguém bate a nossa porta para oferecer ajuda. Então, façamos o mesmo. Sejamos solidários. Quando ela disse, não tenho marido, respondeu ela, e disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é um profeta. Aí ele já tinha despertado a consciência dela. Quando ela falou sobre isso, ele já havia despertado a consciência dela. Ela já tinha compreendido que ele conhecia mais ela que ela mesma. Quando ele narrou dos 5 maridos e da pessoa que ela morava, que não era marido dela, ele narrou a vida delas. E ela ficou ali pasma de saber disso aí. Né? Então, são nesses momentos que nossa consciência é aberta. Mas também, quando nós conseguimos abrir a consciência, não devemos também deixar que ela se feche novamente, não. Porque se ela se fechar, vai ficar muito mais difícil para abrir novamente depois. Muitas vezes nós não vamos enxergar. Muitas vezes aquela trave que nós temos no olho aqui, ó, ela vai aumentar somente. Nós precisamos tirar a trave do nosso olho, para que possamos olhar com naturalidade. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer doente. E nós vemos isso na nossa sociedade, não é? Aquela pessoa que está passando por situações difíceis na vida, ela não vai querer o remédio enquanto ela se conscientiza que ela está doente. Nós temos exemplos importantes com dependentes químicos. Enquanto eles não reconhecem que eles são doentes, eles não aceitam ajuda. Podem pegar forçadamente, levar ele a uma clínica e ser internado. Eu tenho exemplo disso na minha família. A pessoa ficou internada contra a vontade, 6 meses, numa clínica em São José do Rio Preto. Quando ela saiu, meu tio estava no ponto da rodoviária com ele. Ele falou, ô pai, acabou meu cigarro. Não, eu tenho cigarro que eu tirou. Não, eu vou comprar o meu, que o seu cigarro não é o que eu fumo. Atravessou a rua e já pediu um copo de pinga lá daqueles... eles falam que é lavrado, né? Aquele copo americano cheio até a boca. Atravessando a rua, assim, acabou de sair do tratamento que ele ficou lá 6 meses internado. Então, quer dizer, enquanto não desperta a consciência dele, que ele é doente realmente, ele não aceita o tratamento, ele não aceita o medicamento. E conosco também é assim, não é diferente, né? Não precisa ser dependência química, não. Muitas situações da nossa vida, nós não aceitamos. Eu não sou assim, eu não estou assim, eu não... Né? Então, nós precisamos entender que é necessário receber o remédio. E o remédio
por mais amargo que ele pareça, é o que nós precisamos tomar. Eu gosto de citar o exemplo do remédio amargo, aquela aguinha fluidificada quando vocês saem da sala de passe, cada pessoa que toma aquela água, ela vê um sabor diferente naquela água. Para uns ela é adocicada, para outros ela é amarga, para outros ela é insalubre, porque naquela aguinha ali está colocado o remédio que nós precisamos. Ela é fluidificada espiritualmente. Lá dentro da sala de passe, na hora dos trabalhos, é colocado um soro espiritual nela, e na hora que nós pegamos o nosso copinho ali para tomar, o mentor dos trabalhos, ele coloca na hora o remédio que cada um necessita. É por isso que a água, ela tem sabores diferentes. E é nesse momento que nós percebemos que a espiritualidade, ela não nos abandona em nenhum dos momentos da nossa vida. Porque quando nós adentramos naquela câmara, nós somos doentes, nós estamos em busca da cura ou de alguma solução para algum problema. Porque a casa espírita, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro, ela é uma UTI. E nós chegamos aqui porque nós somos os doentes. Eu falo por mim. Eu gosto de brincar no curso, quando eu dou curso espírita, eu gosto de brincar no curso, ou na alguma palestra que eu faço, ou no evangelho mesmo. Eu falo para a pessoa, olha, não vai pensar que eu venho aqui porque eu sou bonzinho, não, porque eu gosto de você, que eu quero te ajudar, não. Eu venho aqui porque aqui é um hospital e o doente sou eu. Você faz parte do meu remédio. Você é um dos componentes, um dos ingredientes do meu remédio. É por isso que eu venho aqui. Porque eu preciso tomar esse remédio, porque eu preciso me curar. Por quanto tempo eu vou precisar tomar esse remédio? Não sei, quantas encarnações serão. Mas eu preciso desse remédio, porque eu sou o doente. Então é assim que acontece. E nós precisamos realmente desse remédio. Mas nós precisamos também abrir a consciência, assim como aquela mulher lá do poço, lá samaritana, ela abriu a consciência dela. Ela se permitiu abrir a consciência e compreender toda a situação que havia passado na sua vida, que estava acontecendo naquele momento, e a transformação que ela teria a partir dali. A quarta lição: Jesus ativa em seu coração a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela fé raciocinada. Não é aquela fé cega que nós ouvimos pessoas falarem e saímos aí, amém, amém, amém. Não, é a fé raciocinada. O Kardec, ele deixa claramente para nós. A fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós precisamos ter a fé raciocinada, para não nos deixarmos levar por pessoas que venham nos trazer informações errôneas, nos direcionar para caminhos diferentes àqueles que nós estamos predispostos a seguir. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela estava conversando com ele, mas ela ainda não tinha se conscientizado do que ele estava trazendo para ela naquele momento, da transformação que estaria acontecendo na vida dela a partir daquele momento. Ela ainda repetiu novamente, né? Quando ele vier, explicará tudo para nós. E ele estava ali explicando para ela, frente a frente. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O cântaro era aquele jarro de barro que eles carregavam antigamente, não é? Ou uns punham na cabeça, outros amarravam nas costas, cheio de água ou de alguma outra coisa, azeite e tudo mais, e carregavam. Então ela largou o cântaro lá, nem levou a água naquele dia para casa dela. Ela foi buscar as pessoas, achou mais importante buscar as pessoas para levar lá ao monte, para conhecerem Jesus, para assistirem o que ele tinha para pregar. Porque os ensinamentos dele, os ensinamentos de Jesus, eles foram tão fortes naquela época que ele só teve 3 anos de mandato. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando sobre os ensinamentos dele. Por que nós estamos falando? Porque nós ainda não aprendemos as lições.
Nós já vivenciamos essas lições, isso que nós estamos conversando hoje, vivenciamos em tantas outras encarnações. Só que nós não conseguimos gravar isso no nosso coração, na nossa mente, e não conseguimos praticar ainda esses ensinamentos. Porque é necessário que não só gravar, mas sim praticar os ensinamentos. Buscar nos tornarmos pessoas melhores. Que a finalidade do Espiritismo é justamente essa. O Espiritismo não tem a finalidade de converter ninguém, porque o Espiritismo não converte ninguém. A pessoa chega ao Espiritismo quando ela está pronta para abrir seu coração e compreender os ensinamentos espíritas. Então é isso que o Espiritismo faz. Ele nos dá nova oportunidade, dá oportunidade para nós nos reencontrarmos conosco mesmo. Para que nós possamos, através do conhecimento adquirido, transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, transformar nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, que é isso que vai fazer com que nós sejamos nobres lá na frente. Porque é só isso que nós levaremos aqui na Terra. Levaremos sentimentos, levaremos pensamentos, levaremos a moralidade e a intelectualidade. Vocês já repararam que o caixão de defunto não tem gaveta? Por esse motivo. Porque não levaremos nada, joia, dinheiro não acompanha nada, ninguém. Até os faraós sabiam disso, eles levavam lá os escravos de todo o ouro que eles tinham, ficavam lá e fechavam aquela parede da pirâmide, mas o caixão não tinha gaveta. Porque nós não levamos nada daqui. Tudo que nós temos aqui é um empréstimo. E nós somos responsáveis por esse empréstimo que nós temos de Deus. Pode ser a riqueza, pode ser a família, seja o que for. Seja a responsabilidade com quem tem funcionários, responsabilidade com os funcionários. Nós temos responsabilidades. Quando nós chegarmos do outro lado, ninguém vai apontar o dedo e falar, olha, você fez isso lá. Não, é a nossa consciência que vai nos cobrar e vai pedir para voltar amanhã para reparar aquele erro que nós cometemos. Ou aqueles erros cometidos. Então a nossa consciência ela começa agora a despertar, mas a cobrança maior vem do outro lado. Porque Deus não castiga ninguém. Quando Ele nos colocou aqui nesse planeta de expiação e prova, Ele sabia que nós íamos acertar sim, mas Ele sabia que nós íamos errar muito mais do que acertar. É por isso que Ele não nos condena. Ele nos dá a oportunidade de reparar através das reencarnações. A cada reencarnação nós vamos aprendendo um pouquinho, vamos melhorando um pouquinho e vamos nos tornando espíritos melhores, até atingirmos a perfectibilidade que Ele preparou para cada um de nós. Mas para isso é necessário esforço. Sem esforço não chegaremos lá. E essa passagem da Samaritana, ela é muito importante. Ela é importante porque ela faz com que nós reflitamos sobre como nós estamos hoje agindo e o que nós precisamos fazer para melhorarmos. Uma outra passagem importante foi o que a dona Kátia falou aqui na frente, sobre a Maria de Magdala. São os dois exemplos que Jesus deixou mais importante, na minha opinião, dentro do Evangelho. Foi o caso dela e o caso da Samaritana. Ele veio nos trazer que a opulência, ela não é vista lá no plano espiritual como mérito para ninguém. O mérito será do que nós fizermos com a riqueza que nós tivermos. E também não somos castigados pela riqueza. Mas o que nós precisamos é não nos tornarmos escravos daquilo que nós temos. Porque muitas vezes nem é da riqueza. Muitas vezes a pessoa tem um carro, ou uma casa, ou alguma coisa, e ele é escravo daquilo ali. Ele se prende àquilo que ele tem. Um jogo de panela novo, um fogão novo, uma geladeira, ele é escravo daquilo. Não quer compartilhar aquilo com ninguém, é só para ele. Então isso sim, a nossa consciência nos cobrará amanhã. Então é importante que nós façamos uma reflexão. Eu quis falar sobre essa passagem da Samaritana, porque ela é uma passagem, poxa vida, maravilhosa. No meu modo de ver,
ela é uma das melhores passagens, ela faz com que nós busquemos praticar a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Porque se nós continuarmos a agirmos como ela agia antes de encontrar com Jesus, os ensinamentos que Jesus deixou não serviu de nada para ninguém. Nós precisamos fazer mudanças em nossa vida. Aquelas mágoas, aqueles ódios, aqueles desejos de vingança, aqueles rancores, nós precisamos imaginar que isso tudo só vai nos trazer doenças para o corpo físico. São as doenças psicossomáticas. Elas começam aqui e somatizam aqui no corpo. Porque conforme nós vamos aumentando a quantidade de erro naquelas mesmas situações, chega um determinado momento que o nosso perispírito ele precisa expurgar isso. E como que ele vai expurgar isso? A única maneira de expurgar é no corpo físico. Aí vai em forma de doença. E como que essas doenças se manifestam? Nos órgãos que estiverem mais debilitados. Pode ser no coração, pode ser no pâncreas, no fígado, no rim. Não importa onde vai se manifestar. Aquele órgão que estiver mais debilitado é onde ele vai se manifestar. Então, tenhamos cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e com as atitudes que nós tomamos em relação a nós e em relação ao nosso semelhante. Boa noite, gratidão pela presença de vocês, gratidão por ouvirem até agora e pelo jeito todos gostaram, porque ninguém jogou nenhum tomate aqui na frente. Vamos fazer a oração então? Tem uma oraçãozinha que eu queria fazer. Vamos então mais uma vez agradecer ao Cristo pela oportunidade de estarmos nesta casa de oração, para ouvirmos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que possamos colocá-lo em prática em toda a oportunidade que nos for oferecida. Que possamos buscar o nosso melhoramento íntimo, naqueles momentos que nós estivermos sozinhos no nosso quarto ou em algum outro lugar, que possamos refletir sobre como estamos procedendo na nossa vida. O que precisamos mudar para o nosso melhoramento. Não para agradar ninguém, mas para o nosso próprio melhoramento. Jesus amigo, irmão querido, gratidão por essa casa, pelo convite que me foi feito para estar hoje aqui. Gratidão também pelo espaço que essa casa nos oferece para palestras, para os cursos, para podermos trabalhar em benefício nosso próprio. Que a sua paz e a sua luz nos acompanhem até nossos lares e que cada qual que passar pela sala de passe ou pela maca, que eles recebam conforme suas necessidades. Que assim seja, meu Cristo amado. Amém.